A paz do Senhor, igreja, vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, maravilhoso, muito obrigado por essa manhã. E te pedimos especialmente agora, Pai, pela vida da Letícia. Usa a tua serva, Pai, como instrumento, Pai, nas tuas mãos. Fala conosco através da vida dela, Pai, que a gente possa ser impactado e que a tua palavra frutifique nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus Cristo que eu oro, já agradecido por tudo que vai acontecer. Amém. Nessa manhã, falando a respeito desse evangelho maravilhoso e de dar continuidade, então, à nossa série de mensagens, né, a respeito da carta de Paulo aos Efésios, então, aos irmãos que moravam naquela região de Éfeso. E o tema da nossa mensagem de hoje vai ser da morte para a vida. E a gente vai ler, então, o texto que está lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Espero que até o final dessa série de mensagens seja bem fácil para você conseguir encontrar Efésios, que você fique craque em achar Efésios na Bíblia, e mais do que isso, que você possa também aprender a respeito do que Paulo ministrou ali e orientou essa igreja, né? Nós temos verdades valiosas ministradas por Paulo, orientadas por ele nessa carta. E Paulo diz o seguinte: ele lhes deu vida. Repita comigo. Vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Repita comigo mais uma vez. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém? E antes de nós começarmos a meditar em cada trecho dessa perícope, desse texto, né, desse trecho bíblico, queria te fazer uma pergunta. Quem aqui assiste jornal todos os dias ou com frequência? Pode levantar a mão. Olha só. Imaginei que seriam mais pessoas. E quem não assiste jornal, não gosta de jornal, tô mais para esse time. Me surpreendi. Tem mais gente que não tem muito hábito de assistir jornal. Acho que quando eu morava com os meus pais, meu pai tem muito esse hábito de assistir jornal todos os dias, né? Então, ele sabe tudo o que está acontecendo na política, todas as coisas que acontecem no mundo. Ele está ali sempre assistindo o jornal. E era um momento, assim, em que não podia trocar de canal. Então, não importa se estava passando outra coisa mais legal, eu tinha que assistir jornal se quisesse, ou então ir fazer outra coisa. Já na minha casa, né, com meu esposo, a gente não tem tanto esse hábito de assistir jornal todos os dias. A gente acaba entrando em contato com as informações, com notícias, porque é muito importante, claro, se manter informado, né, não ficar alienado em relação àquilo que está acontecendo no mundo, mas a gente acaba se informando muito mais pelos meios de comunicação digital, né, por comunicação online, né? Hoje em dia a gente vê tudo ali pela internet, as notícias, acaba não tendo esse hábito de ligar mesmo a TV no jornal. Mas quem tem o hábito e quem assiste principalmente o jornal no horário do almoço, tem ali aqueles noticiários que são bem conhecidos por ser bem sensacionalista, né?
os famosos pinga-sangue, que são jornais que acabam apelando um pouquinho ali, né, forçando um pouco para contar histórias de tragédias, de situações realmente tristes. Mas, enfim, apesar de ter um certo exagero, muitas vezes, na forma de conduzir a explicação, realmente, esse tipo de jornal fala a respeito de crimes e de situações reais, muito tristes, né? E se você fica assistindo ali por um tempo esse tipo de jornal, você sai até meio pesado de tanta informação, de tanta notícia terrível, de tanta tragédia, né? E a gente se depara com assassinatos, com roubos, com guerra, né? Com situações de tráfico de drogas, de violência, né? De pedofilia, de violência contra a mulher. E essa semana foi, inclusive, uma semana em que estava muito em pauta esse assunto, né? De violência contra a mulher, enfim, violência sexual contra a mulher. Mas a gente não precisa, enfim, né? Situações, tanto quando a gente pensa numa perspectiva mundial, né? No campo internacional, como aqui também no nosso país e próximo da gente, muita coisa terrível, muita tragédia acontecendo. Muita coisa que revela a maldade do ser humano. E, muitas vezes, quando nós estamos assistindo esse tipo de jornal, quando a gente se informa sobre esse tipo de tragédia, de crime, na verdade, né, a gente tem essa tendência de pensar que essas pessoas que praticam esse tipo de ato, né, são monstros, são loucos. Né? A gente, muitas vezes, usa essa palavra para descrever. A gente tem essa tendência de não conseguir assimilar que um ser humano seja capaz de fazer isso. Por isso a gente usa outros termos, como um monstro, um louco. Né? Mas, na verdade, esse tipo de notícia ele nos revela exatamente a condição humana caída. Essa maldade do ser humano, o que o ser humano é capaz de fazer por essa condição caída e distante de Deus. E talvez você pense, mas eu nunca fiz nenhum tipo de situação, né? Nunca saí lá no jornal, nunca fui noticiado como tendo feito algo tão terrível. Mas, ainda assim, os nossos pecados cotidianos também são pecados e transgressões que se enquadram nessa maldade, faz parte dessa natureza humana. E lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 15, inclusive, vai dizer o seguinte: que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Que forte essa palavra, né? Então, talvez você não se enquadre numa pessoa que já tenha praticado um crime passível de ser preso, mas ainda assim você é um pecador. Porque todos nós, em algum ponto, pecamos e caímos e nos distanciamos de Deus. E, diante desse cenário, que é também o cenário que Paulo vai começar aqui descrevendo, um cenário em que expressa a nossa condição enquanto seres humanos, que é um cenário de morte. Paulo vai, inclusive, enfatizar muito isso ali até o versículo 3, e a gente vai começar entendendo um pouco sobre essa nossa condição, sobre essa nossa situação enquanto humanos, do 1 ao 3. E já no versículo 1, Paulo ele vai dizer que a nossa condição antes de Cristo, que a nossa condição sem Cristo é uma condição de morte. Então, quando vocês estavam mortos. E a gente sabe que essa morte não é uma morte física, uma morte do corpo, mas uma morte espiritual. Então, longe de Cristo, nós estamos mortos espiritualmente. Ainda que por fora a gente possa parecer cheio de vitalidade. Então, talvez seja difícil, olhando com os olhos humanos, conceber essa ideia de que alguém que às vezes é um atleta, alguém ali que esbanja vitalidade, ou uma pessoa que tem muito dinheiro e que investe sempre em procedimentos estéticos, está ali esbanjando beleza, no fundo está morto espiritualmente, se estiver longe de Cristo. E fico pensando no quanto, no passado, a gente tinha mais a concepção e a ideia de que algumas pessoas se denominavam como religiosas, e realmente eram religiosos, seguiam religiões, e outras se consideravam como ateias, E, hoje em dia, a gente tem visto muito mais um meio do caminho. Não sei se todos têm essa percepção, mas eu tenho visto muitas pessoas que se denominam como tendo uma espiritualidade. Não necessariamente uma religião, então elas não estão nem no campo de acreditar, ter uma fé, e nem no campo de não acreditar em nada.
né? Elas estão nesse meio do caminho de, eu tenho uma espiritualidade, uma conexão, né? Acredito nas energias. Então, eu acredito que existe um certo espiritual e eu sigo isso, né? Acredito nisso. Então, nós temos visto muitas pessoas nesse meio do caminho se dizendo pessoas de fé, pessoas espiritualizadas. Mas, quando a gente entra em contato com essa palavra, a gente vai entender que Paulo está dizendo aqui que, longe de Cristo, não há vida espiritual. Então, não existe espiritualidade sem Cristo. O que existe são pessoas mortas espiritualmente que estão servindo a ídolos, né? Mas não existe a verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida espiritual distante do Senhor, distante de Deus. E eu achei muito interessante que, estudando para a pregação, né, a gente usa os livros do John Stott e do Hernandes, e o Hernandes ele faz, inclusive, essa comparação. Ele diz que, se nós olhássemos com os olhos espirituais para o mundo, a gente perceberia um grande cemitério. Então, pessoas mortas espiritualmente, muitas pessoas mortas espiritualmente. E se a gente pudesse ler ali o obituário, se a gente pudesse identificar qual a causa dessa morte, dessas pessoas, desse grande cemitério, seria os seus pecados e transgressões. E é isso que Paulo diz ali no versículo 1. Então, nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. É isso que nos mata espiritualmente, é isso que nos tira de perto da presença do Senhor, desde a queda lá no princípio com Adão e Eva. Então, o pecado ele nos leva a uma sepultura espiritual. Longe de Cristo, nós não estamos apenas doentes, nós estamos mortos espiritualmente. E Paulo ele vai descrever 3 forças ou 3 grandes influências que nos escravizam, que nos fazem permanecer nessa condição de morte espiritual. Ele vai descrever ali a partir do versículo 2, como sendo o mundo, o príncipe da potestade do ar, que seria Satanás, e a nossa própria carne, no versículo 3. Então, a nossa natureza, a nossa carne, a nossa natureza caída. São essas as 3 forças que ele descreve como sendo o que nos influencia, o que nos faz permanecer nessa condição de desobediência e de morte espiritual. E nós vamos falar um pouco a respeito dessas 3 condições. Então, em primeiro lugar, ele fala a respeito do mundo. E é interessante porque ele usa essa expressão, que nós andávamos seguindo o curso desse mundo. E eu fiquei pensando muito no curso mesmo de um rio, né? Não sei quem aqui teve uma infância raiz, né? Que viveu no sítio, cresceu, né? Subiu em pé de manga e teve essa experiência de contato com a natureza e de rio, enfim. Eu não tive essa experiência, né? Não nasci nesse contexto, mas acredito que algumas pessoas tenham vivido isso, né? E tenham essa proximidade com essa questão do rio. E quando a gente observa o curso do rio, a gente vê que ele tem uma correnteza, que ele leva tudo aquilo que você joga nele, né? Então, se você jogar um objeto, se cair ali uma folha, um galho, o rio leva com ele, a sua correnteza leva. E se a gente entra no rio, eu não sei nadar, então eu sempre entro com um pouco de medo, porque a correnteza nos puxa, né? Se você estiver desatento, ele te leva, muito facilmente. Então, é interessante o uso dessa expressão aqui, né? De que antes nós andávamos segundo o curso desse mundo, ou seja, o mundo nos levava nessa correnteza, nos levava junto com ele, como um rio. E quando ele diz mundo aqui, ele não está falando sobre a criação, sobre as pessoas ou sobre a natureza. Ele está falando sobre o sistema, sobre as ideologias, sobre a cultura, sobre a forma de pensar e de agir da nossa época. E no contexto que eu vivo, que é um contexto acadêmico, eu percebo muito o quanto é difícil realmente, mesmo sendo uma pessoa que acredita em Deus, mesmo sendo salva em Cristo, é muito difícil não ser levada com essa correnteza, né? Porque a gente é o tempo todo pressionado a pensar da mesma forma como todos pensam. E se você se posiciona de uma forma contrária, você acaba sendo excluído, acaba sendo mal visto, julgado, e até, às vezes, podem duvidar da sua capacidade ali naquele meio, de será que realmente é um bom profissional?
Então, o curso do mundo é um curso realmente que tem uma correnteza muito forte. E aqueles que estão longe de Cristo são facilmente levados. E a gente, enquanto cristão, precisamos também estar atentos e permanecer firme em Cristo para que o curso do mundo não nos leve também. A segunda influência que Paulo vai descrever, ele chama aqui do príncipe da potestade do ar, no versículo 2 também, ou o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós sabemos que ele está descrevendo aqui a respeito de Satanás. Então, a segunda influência que aqueles que estão distantes de Cristo recebem é a influência de Satanás, que é um inimigo invisível, mas que existe, e nós sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, é do interesse dele que as pessoas permaneçam mortas espiritualmente. Ele veio para isso, essa é a missão, esse é o objetivo dele, né, de ir contrário àquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer fazer. Então, Paulo vai deixar muito claro que os filhos da desobediência, eles recebem essa atuação direta de Satanás sobre a sua vida. Eles são alvo da sua atuação. E o terceiro, a terceira influência que aqueles que estão distantes de Cristo recebem para permanecer nessa condição de morte é a sua própria carne, que está lá no versículo 3. Então, andar segundo as inclinações da carne, ou seja, andar segundo aquilo que seja a sua própria vontade, o seu próprio desejo. As inclinações da carne, a gente já viu também uma pregação a respeito das obras da carne, pelo pastor João. Então, nós vemos essa influência do nossa própria natureza humana caída. Porque quando nós fazemos apenas aquilo que nos agrada, apenas aquilo que é o nosso desejo, nós não cumprimos aquilo que é a vontade do Pai. Então, essa é uma grande influência também na vida daqueles que estão distantes do Senhor. E quando a gente termina esse versículo, o versículo 3, esse cenário é um cenário bem pessimista, Vejo que está todo mundo vai pesando, porque realmente você vai se identificando e entendendo que, de fato, o mundo está nessa condição de morte e de uma grande influência do mundo, de Satanás e da sua própria carne. E ele termina ainda, Paulo, no versículo 3, dizendo que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Então, diante dessa condição, o que Deus sentia por nós era ira. Como é forte pensar nisso, E algumas pessoas talvez se perguntem, mas como pode um Deus bondoso, um Deus que é tão bom, sentir ira? Sentir ira por alguém? Mas eu estou para te dizer que isso não é contraditório. Pelo contrário, isso faz muito sentido, justamente por causa da nossa condição. E eu tive... Quem aqui ama crianças, não precisa levantar a mão, mas acredito que a maioria goste, e eu gosto muito de criança. E eu trabalhei por um tempo numa delegacia, era residente numa delegacia, que lidava diariamente com casos de violência contra crianças e adolescentes. E o tempo que eu passei lá foi um tempo muito pesado, muito difícil, porque a gente entrava em contato com realidades muito sofridas, de crianças que relatavam, que tinham sido vítimas de violências terríveis, por pessoas que estavam ali, que eram para ser os seus cuidadores, e que, na verdade, estavam cometendo violências. Eram relatos muito pesados. E diante dessa condição, diante daquela realidade, por armar crianças, eu me sentia revoltada, me sentia enojada, sentia raiva dessas pessoas que cometiam esse tipo de violência. Então, quando nós pensamos em Deus, da mesma forma, Ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que Ele não pode compactuar com o mal. Que Ele não pode ficar neutro diante daquilo que é o pecado, daquilo que vai contra a sua natureza. E é por isso que Ele se ira diante do mal e do pecado, porque não faz parte da sua natureza. Por isso que não é contraditório dizer que um Deus bom pode sim se irar diante dessa realidade.
E diante de toda essa condição lastimável, dessa tragédia em que o ser humano se encontrava, nós começamos ali no versículo 4, recebendo duas palavras, né? Percebendo duas palavras que mudam o curso da história, que mudam tudo. Mas Deus. A condição era de morte, mas Deus. Nós éramos escravos, mas Deus. Nós éramos filhos da ira, mas Deus. Não havia nenhum tipo de esperança, mas Deus. Não fomos nós que fizemos nada. Diante dessa condição lastimável, Deus decidiu intervir. Deus decidiu fazer algo por nós. E a partir do versículo 4, Paulo vai descrever então o que Deus fez. E eu gostaria de ler novamente. Diz assim, que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Como é maravilhoso o que Deus fez na nossa vida. Não existia esperança nenhuma, mas Deus interveio na nossa condição. Deus fez. E esses versículos, eles são um resumo do que é o Evangelho. Eles são um resumo da boa notícia. Você estava morto, mas Deus enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, para que você tivesse vida com Ele. Vida espiritual. E agora Ele te tira dessa sepultura e te leva para as regiões celestiais. É somente através de Deus, é somente por meio do sangue do seu Filho derramado que nós recebemos a salvação. É pela graça dEle, apenas pela graça dEle. Nós estávamos numa condição lastimável, mas Ele interveio. E por isso, nós precisamos entender que a salvação não é um troféu. Não é algo que você recebe porque merece. Não é como quando você participa de uma corrida, de alguma atividade, e você chega ao final e ganha ali uma medalha de honra ao mérito. Nós não temos mérito nenhum naquilo que Deus fez por nós, porque foi Ele que fez, somente Ele. Pela graça dEle que nós somos salvos. Então a salvação não é um troféu, mas ela é um presente. E no versículo 7 vai ser, inclusive, descrito como sendo um dom de Deus, que tem esse mesmo significado. Um presente de Deus para a nossa vida. E é somente em Deus, então, que nós encontramos misericórdia, amor, perdão e salvação. E por que Deus fez isso? Acho que a gente pode responder essa pergunta justamente afirmando dessa essência de quem Ele é. Pelo seu amor, porque Ele nos amou. Mesmo que nós não tenhamos nada digno de ser amado. Nós não merecíamos esse amor, mas o Senhor nos amou. E para além do seu amor, no versículo 7, ele vai descrever também um outro objetivo no que Ele fez por nós. Que diz assim, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E na versão NVT, vai dizer assim, eu achei interessante para a gente compreender melhor esse texto. Diz o seguinte, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Então, a partir do que Deus fez,
nós podemos ser usados do que Ele fez na nossa vida. Nós podemos ser usados agora como exemplos da sua graça. Então, a minha e a sua história de conversão, o meu e o seu testemunho, eles são exemplos da graça de Deus, do que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. E é por isso que nós não devemos subestimar o nosso testemunho. Não porque ele é nosso, mas porque ele é um exemplo do que Deus pode fazer. É por isso que nós precisamos compartilhar o nosso testemunho. E Jesus, inclusive, nos chama exatamente para isso, para ir e anunciar e ser minhas testemunhas. Nós precisamos testemunhar a respeito daquilo que Deus fez e continua fazendo na nossa vida. Ele nos tirou dessa condição de morte, nos trouxe para a vida e Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. E nós continuamos sendo exemplos da graça dEle todos os dias, porque Ele continua nos amando, intervindo e fazendo coisas maravilhosas na nossa vida, nas quais nós não merecemos. E no final do ano passado, acho que foi no final do ano passado, nós tivemos a oportunidade de estar na casa da Simone, numa célula, e para mim foi muito marcante ouvir a respeito do testemunho dela também. Foi muito edificante para a minha vida poder ouvir a respeito das histórias dela com Deus. E eu acredito que nós devamos também criar esse hábito de compartilhar os nossos testemunhos com os nossos irmãos. O nosso testemunho, ele serve sim para que nós possamos evangelizar, para nós anunciarmos a palavra de Deus, mas ele também é fonte de edificação para os nossos irmãos. Nós precisamos compartilhar a respeito daquilo que Deus tem feito na nossa vida, com a nossa família aqui da fé. Eu tenho acompanhado já há um tempo também uma pastora, que é influencer também, né? A Fabiola Mello, não sei se alguém conhece, mas ela tem vivido, né, um testemunho muito, muito bonito. Ela sempre teve um sonho de ser mãe e ela perdeu 3 gestações. E agora ela está vivendo a 4ª gestação e, graças a Deus, já está no final da gestação. E eu tenho acompanhado, e algumas frases dela me tocaram muito, porque ela foi compartilhando a respeito de toda essa experiência dela, né, de todo o sofrimento, de tudo que ela passou nessas 3 percas. E algumas frases que são muito impactantes que ela disse, que eu guardei também no meu coração, é de que ela queria muito gerar um filho, mas Deus estava fazendo ela gerar um testemunho. E gerar um testemunho dói. Isso me marcou muito, porque muitas vezes o nosso testemunho vai começar com uma situação de sofrimento, de dor. Nossa história de testemunho vai começar numa condição de dificuldade. Mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos estar diante de Deus, colocar diante dEle, para que Ele possa produzir em nós um testemunho para a glória dEle. Que a sua vida possa ser um exemplo da graça de Deus. E na sequência, nos versículos 8 e 9, Paulo vai reforçar essa ideia de salvação, de que a salvação é dada somente pela graça. Ele vai dizer, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, ele enfatiza que a nossa salvação vem apenas pela graça do Senhor. Que não é aquilo que nós podemos fazer. Nunca foi pelo aquilo que nós poderíamos fazer. Mas somente pela intervenção de Deus. É por isso que no versículo 4 não está escrito, né? Essa era a condição humana, mas a Letícia, mas o Kim decidiu se arrepender. Essa não é a história. Aquela era a nossa condição de morte, mas Deus fez algo, não nós.
Por isso não é pelas nossas obras, não é por aquilo que nós podemos fazer. Até para que ninguém venha se gloriar nisso. Se fosse por algo que nós fizemos, nós receberíamos a glória por isso. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. E é por isso que não é por nada do que nós fizemos, mas pelo aquilo que Ele, e somente Ele, fez. E a nossa parte nisso é ter fé, é acreditar no sacrifício de Jesus, é aceitar a salvação. Lá em João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade, e quem está falando aqui é o próprio Jesus, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Então, a nossa participação nisso é crer. É ouvir as palavras de Jesus e crer. Aceitar a salvação que vem dele. E então nós passaremos da morte para a vida. E já no versículo 10, Paulo vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós vemos esse contraste de que não é pelas obras, não são pelas obras que nós somos salvos, mas nós precisamos andar nas boas obras. Nós somos criados para as boas obras. Então, nós somos salvos pela graça, e o resultado disso é que nós passamos a andar nas boas obras que Cristo Jesus preparou. Não como uma causa, mas como um resultado da nossa salvação. Se antes nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo a influência de Satanás, ou segundo aquilo que era a vontade, o desejo da nossa própria carne, agora nós andamos em Cristo Jesus e nas boas obras. Isso significa que, quando nós realmente somos ressuscitados com Cristo, a nossa vida é transformada. As pessoas precisam ver mudança na nossa vida. E a palavra que ele usa no início do versículo, pois somos feitura dele. Eu acho muito bonito, porque ela vem do grego, essa palavra feitura, vem do grego poema, que significa obra-prima. E é de onde vem também, é a origem da palavra poema. Eu acho belíssimo pensar nisso. Nós somos obra-prima nas mãos de Deus. E quando a gente vê um quadro muito bonito, quando a gente vê uma pintura, uma escultura, algo muito bonito, a gente muitas vezes nos perguntamos, quem fez isso? Né? Quem é o autor? Quem pintou? Quem fez essa obra tão maravilhosa, tão linda? Que da mesma forma as pessoas possam olhar para a sua vida transformada, para a mudança que aconteceu na sua vida e pensar, quem fez isso? Quem fez isso? Então eu tiro 3 lições desse texto. A primeira é de que o encontro com Deus gera vida. A segunda é de que essa nova vida, ela é um exemplo da graça de Deus. E nós devemos testemunhar a respeito disso. Nós devemos ser, de fato, esse exemplo da graça de Deus. E a terceira é de que, através dessa nova vida, nós devemos andar nas boas obras. Andar nos caminhos que o Senhor nos preparou para nós. Por isso eu gostaria de encerrar dizendo que, agora que nós temos vida, agora que você tem vida, use a sua vida para a glória de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar.
Senhor maravilhoso, nós estamos aqui diante da Tua presença e nós somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Porque o Senhor nos tirou de uma condição terrível, de uma condição lastimável e de falta de esperança, em que nós estávamos mortos espiritualmente, mas o Senhor nos deu vida. O Senhor nos ressuscitou juntamente com Cristo. E agora nós podemos desfrutar da Tua presença, nós podemos nos relacionar contigo, nós podemos entrar por esse caminho e falar diretamente com o Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós. E que agora, Pai, que nós temos essa vida, que essa vida não seja em vão. Que a nossa vida seja de fato para a Tua glória, Pai. Para ser exemplo daquilo que o Senhor pode fazer. Que o Teu nome seja glorificado em todas as boas obras que nós praticarmos. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. E os que creem digam amém.